Oiê! E o resto, Shimada? Eu tô sabendo que a dublagem automática não tá conseguindo traduzir preciosos. Então eu resolvi mudar. Oiê, centelhas tão amadinhas do meu coração! Como é que vocês estão? Como passaram o domingo de vocês? Foi tudo bem? Eu desejo de coração que tudo tenha corrido muito bem, que vocês tenham vivido, sentido, aproveitado ao máximo o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana tem que ser vivido maravilhosamente bem. Olha lá, hein? O meu foi gostoso. Finais de semana é a oportunidade que eu tenho de estar com meus filhos. Afinal de contas, eles trabalham e estudam a semana inteira. Só nos finais de semana que a gente pode ficar muito junto. É quem ouve eu falando assim, pode pensar que meus filhos são crianças ainda, né? Não. Eu sou uma senhora idosa e meus filhos já são homens feitos. Todos estão muito bem encaminhados. Mas mesmo assim, a gente sempre arruma um meio de poder estar junto, principalmente para comer. Sim, é uma tradição familiar. O momento de se reunir para se alimentar é visto por nós como sagrado. É como uma celebração constante, né? Então, sempre que possível, a gente se reúne para comer e para conversar e para dar risada. É um começo de semana muito bom. Bom, estou eu aqui para trazer a mensagem da semana. Eu peguei esse livrinho bonitinho, Gotinhas de Luz, que eu escolho aleatoriamente as mensagens, da mesma forma que é feito com as cartas tarô, a Bíblia, né? E é interessante porque a mensagem que saiu, ela, se vocês ouvirem um ronco, é a Lupita que tá dormindo, tá? Ela ronca alto. Coincidentemente, as duas mensagens que saíram, elas coincidem com os temas que nós teremos essa semana e que sim, fazem parte da jornada de autoconhecimento, mas não diretamente relacionados ao diário, embora o diário não precise ser usado apenas para registrar as memórias, tá? É bom que vocês registrem também as suas reflexões. Enquanto vocês estiverem fazendo a regressão consciente, procurando resolver aqueles assuntos inacabados relacionados a alguma memória, vocês vão refletir muito. E nessas reflexões, com certeza, vocês vão gerar pensamentos preciosos. Seria interessante registrar eles também, porque assim como as suas memórias ficarão para a posteridade, as suas reflexões também servirão como conselho para a descendência de vocês, mesmo quando vocês não estiverem mais aqui, tá? Eu faço muito isso.
Inclusive escrevo cartas para meus filhos, para o futuro. A primeira mensagem, qualidades divinas. Quando somos verdadeiros, chegamos perto de Deus, pois Deus é a verdade. Quando somos mais amorosos, chegamos mais perto de Deus, pois Deus é amor. Quando somos pacíficos, chegamos mais perto dele, pois ele é paz. Quando nos sentimos mais livres, chegamos mais perto de Deus, pois Deus é liberdade. Por isso que Deus não é inconsequente, por isso que a liberdade não é inconsequência. Então, com esse título aqui, Qualidades Divinas, está se referindo diretamente às virtudes. As virtudes, elas são geradas pela essência, pela centelha, e elas são classificadas como qualidades divinas porque a essência é a centelha divina, a imagem e semelhança, o fragmento da fonte original. A fonte original gera o bem e as virtudes. Então, quando a centelha ela pode se manifestar, ela vai manifestar as qualidades divinas. E essas qualidades divinas, essas virtudes, elas permitem que possamos estar muito mais pertinhos de Deus. Independente como vocês enxergam e interpretam Deus, tá? Independente de como vocês o chamam. Independente de suas crenças, de suas tradições, filosofias, não importa. Todos nós buscamos a mesma coisa, o mesmo lugar. A segunda mensagem é batalhas e vitória. Não é essa. Deixa eu ver se é. Incrivelmente é, tudo a ver também. Batalhas e vitória. A nossa vida deve ser uma batalha contra a escuridão da inconsciência, para a vitória da divina consciência. É mais curtinho essa frase, essa mensagem, mas que profundidade ela tem. Ela me lembra até um verso bíblico que diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da maldade em lugares celestiais. Lugares celestiais. Por causa dos ensinamentos religiosos, nós ouvimos isso e automaticamente a gente imagina que os lugares celestiais sejam um espaço entre céu e terra, numa dimensão, alguma coisa assim. Pode até ser, mas aqui, esse lugar é aonde a consciência divina tem a vitória. Consciência divina. Onde está a consciência divina? Na essência, na centelha que habita dentro de nós. Aqui dentro estão as hostes da maldade. Aqui dentro os lugares celestiais.
Aqui dentro é tanto céu quanto inferno. Nós passamos o nosso cotidiano muito predispostos a enxergar os outros da pior maneira, sempre enxergando o lado negativo das pessoas, não apenas das coisas, né? Não apenas das situações. Ouve direitinho, porque essa semana a gente vai falar de tudo isso. Automaticamente, quando a gente olha o lado ruim das pessoas, nós vamos vibrar negativamente e, consequentemente, numa baixa frequência. Esta baixa frequência, ela vai de encontro a outras pessoas vibrando na mesma baixa frequência. E isso reverbera. Aí acontece algo que parece que não tem nada a ver, mas se encaixa muito bem na atualidade. Existe um fato espiritual que é a causa e efeito. Na física, eu coloco isso como ação e reação. Na física, não teria nada a ver com o contexto se levarmos em conta que ação e reação tem um tempo imediato entre ação e reação. A causa e efeito não. Ela varia. A causa até um resultado varia de causa para causa, de vibração para vibração. Só que, quando nós pensamos no comportamento atual de tantas pessoas, a ação e reação cabe. Por quê? Especificamente por causa dessas baixas vibrações, por olhar sempre o lado ruim das pessoas, o lado ruim que diz respeito a, por exemplo, os defeitos que estão aqui com um propósito. Porque nós não podemos, enquanto nesse plano físico, ser apenas virtudes. Buscar equilíbrio, descobrir do que se trata o eixo, é essencial para a nossa evolução. E aí, um esbarrão, enquanto está trafegando por aí, um pisão no pé, um braço que esbarra sem querer no outro, pode se reverter em agressão física. Se uma pessoa esbarra na outra e a outra ela estiver em uma baixa vibração, a reação dela vai ser imediata. E qual vai ser? A primeira coisa que ela vai fazer é tirar satisfação verbalmente. Vai demonstrar, através da expressão facial, que não gostou daquilo e reforçar o que ela está dizendo verbalmente. Em seguida, virá a reação do outro. Independente da reação do outro, aquele que iniciou essa situação se altera ainda mais. E se o outro for mais pacífico, vai se alterar ainda mais. Tá muito comum isso. Em casos mais extremos, nós vemos pessoas sendo agredidas violentamente e até assassinadas naquilo que a gente diz foi por uma bobagem. E foi.
por causa de atitudes, palavras, situações que não exigiam tanto, por causa de pessoas que mantêm o seu animal bípede dominante, por causa de pessoas que ainda não entendem o que é energia, vibração e frequência e continuam em baixas frequências. E essas baixas frequências, elas dão força para as hostes da maldade dos lugares celestiais. Essas hostes, elas acabam bloqueando ainda mais a manifestação das virtudes, que são as qualidades divinas. É muito comum, início de semana, a gente ouvir aquelas frases muito constantes, repetitivas. Mais uma semana matando um leão por dia. Vamos para a luta. As faturas não podem esperar. Convertendo o início da semana, todos os acontecimentos da semana e principalmente o trabalho, em algo como se fosse um fardo, como se fosse de fato uma luta. Não há nenhum prazer no cotidiano, ao longo do dia. Tudo parece exigir extremo esforço. E esse extremo esforço é compreendido pelo consciente como luta. Isso faz com que as pessoas elas fiquem mal-humoradas, fechadas, sérias, com aquela cara de poucos amigos, irritadas. Por nadinha é bem capaz de tudo aquilo de desconfortável, de ruim, de negativo, que está ali, prestes a explodir, venha para fora e normalmente para cima de alguém. E aí se desconta naquela pessoa por causa de uma desculpinha boba, por causa de um mal entendido, por causa de nada, que nem era, mas a pessoa diz que era. Descarrega-se em cima dela. Tudo. Como se o outro fosse uma muleta, como se o outro fosse uma válvula de escape. Vai se colocando tudo para fora e jogando para cima do outro, como se o outro tivesse culpa de alguma coisa. O outro não tem culpa de nada. As nossas lutas não é com o outro. Também não é com o nosso trabalho. Também não é com o coletivo o transporte coletivo que nos leva até o trabalho. Também não é o trânsito. Também não é o nosso chefe. É algo aqui. Aquilo que o animal bípede manifesta é o próprio espírito dele. Animal, selvagem, inquieto, inconstante, que fica se debatendo dentro da gente, se corroendo apenas de coisas ruins, negativas, de baixa frequência, criando uma luta interna, conflitos,
com a nossa essência, que tenta se manifestar para quê? Para que de alguma forma aconteça o equilíbrio. A luta não está no nosso externo, a luta não está ao nosso redor, muito menos é contra as pessoas à nossa volta. Eu lembro uma vez que eu publiquei um pensamento que começava com aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Veio uma pessoa fazer um comentário um tanto irritado e se sentindo até contrariado, porque não aceitava o que eu escrevi. Eu simplesmente expliquei o ditado. Se uma pessoa, ela não querendo uma discussão, duas não vão discutir, seja essa uma que não quer a discussão, para que a discussão não aconteça. E aquela pessoa que comentou, ela viu tanta dificuldade em poder fazer isso. Eu não vou engolir sapo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não levo nada para casa. Ah, se a pessoa pisar na bola comigo, der mancada comigo, eu vou tirar satisfação na hora. É o típico exemplo dessa batalha interna, onde o outro não é um problema. O nosso ego é. O ego, a mente do animal, arrogante, orgulhosa, vaidosa, que não gosta de ficar por baixo de jeito nenhum, embora sempre esteja vibrando baixo. Nós vamos falar de tudo que envolve estas duas mensagens durante a semana. Elas têm muito a ver com a nossa jornada de autoconhecimento. Porque se nós estamos cansados do estado que estão as coisas, inclusive as nossas vidas, de nos sentirmos empacados no caminho, não conseguindo ver progresso, sucesso em nada do que a gente faz. Se a gente está cansado da mesmice, da repetição, a gente tem que estar disposto a quebrar padrões. Só que não são os padrões externos. O que a gente pensa que é um padrão externo, na verdade, é uma estrutura que fomos condicionados a caber e obedecer. Os padrões estão em nós, em cada um de nós, cada um criando a imagem e semelhança dessa estrutura externa. O condicionamento, ele faz uma coisa intrigante. Ele cria um espelho em nós. A essência diz: assim na terra como é no céu, ou seja, como é acima, é embaixo. O ego, ele cria, ele pensa, como é do lado de fora, vai ser dentro. Quando na realidade é de dentro para fora. É por isso que a gente não consegue criar realidade.
Nós trazemos o mundo externo para dentro de nós. E nós só podemos criar a nossa realidade se nós manifestarmos o nosso mundo interno, porque ele já existe dentro de nós. Só precisamos trazer para fora. Vocês percebem como uma coisa vai puxando a outra? Se você realmente está cansado de tudo isso, tem que estar disposto a quebrar os padrões. Só que os padrões estão em você. E só você tem acesso a eles. Porque, afinal de contas, você quer mudar a sua realidade. Desculpa. Se eu não der uma tossida no vídeo, não sou eu, né? Imagina, assim, o que você pensa quando se fala em estrutura? O meu cérebro, ele me dá como se fosse a estrutura de um prédio, como se fosse um esqueleto de um prédio, de uma casa, como se fosse uma gaiola gigantesca. Imagina que o espelho disso dentro de nós é igual, só que menor proporção. E aí, tudo o que o animal gera dentro de si, que o ego gera, ele tenta imitar o que está do lado de fora, inclusive essa estrutura. Então, se à nossa volta tudo está condicionado a essa estrutura, o ego pega tudo que há dentro de nós e recria essa mesma estrutura. Você não tem como mudar padrão nenhum. Você não tem como criar a sua realidade. Você não tem como manifestar o seu poder. Vocês acham que essa coisa de o escolhido é uma exclusividade para uma pessoa? Todos nós somos escolhidos. Desde o ventre da sua mãe. Já leram isso na Bíblia? Desde o ventre da tua mãe. Sabe o que isso quer dizer? Naquele montão de espermatozoide querendo entrar em um óvulo, foi você que conseguiu. Você. Você foi escolhido para conseguir isso. Independente de quem você seja, independente da sua cultura, da sua crença, da sua tradição, de como você vive. Você não é um acidente, você não é um acaso, você é exatamente o que você tem que ser. Sabe por quê? O videoclipe Uma Vez, Outra Vez é o mais assistido desse canal? Por causa da letra. Ele fala exatamente isso. Ele começa assim: quantas vezes você quis mudar o seu pensar, o seu jeito de agir, e quando você sentiu que nenhuma tentativa adiantou, foi tudo em vão, você percebeu quanto mudar alguma coisa dentro de você é ruim. Aí continua, como se fosse um diálogo, uma pessoa aconselhando outra.
Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como você é. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, ó irmão, ó irmão, o seu Senhor estende a tua mão, o seu Deus, o seu Ser Supremo, o seu Pai das Luzes, a sua fonte original, independente de como você entenda que seja a força maior. Que a gente não tem a mínima ideia do que seja realmente, mas a gente sente. A gente sente. Por mais incrédulo, por mais cético, por mais exatas que a gente seja, a gente sente. E tudo que é verdadeiro é sentido, não é definido, não é explicado, não é classificado, não, é sentido. Espero, desejo, assim, desejo do fundo do meu coração que durante esta semana vocês vigiem, tomem cuidado, fiquem atentos com as pessoas à sua volta, não, com vocês mesmos, com as atitudes de vocês, independente do que esteja acontecendo à sua volta, não haja por impulso. O cérebro humano é uma máquina incrível, fantástica, repleta de capacidades. Você tem como pensar antes de agir numa fração de segundos, sim. Ai, eu não consigo. Falta de costume, bora treinar, resgatar essa capacidade. Nós podemos pensar numa solução imediata numa fração de segundos. Nós conseguimos pensar antes de agir por impulso. Pense, reflita. A autoanálise, ela não tem que ser uma paranoia, mas a gente tem que estar se observando sempre que possível. Nosso maior inimigo está em nós. Mas a nossa maior potência também está. Para quem você vai dar o domínio? De novo, eu vou repetir. Tenta, não precisa conseguir. Se sempre continuar tentando, quando menos esperar vai ser um hábito. Então tenta construir essa semana. Constrói a sua semana como se fosse a melhor que você pudesse ter. Mude a perspectiva, o modo como você enxerga e interpreta tudo. Observa quantas vezes é você mesmo, o seu comportamento, os seus impulsos é que estão criando aquilo que faz você remoer quando chega em casa depois de um dia cheio. Que nenhum desses dias seja de luta. Que se você não estiver no trabalho que você gostaria de fazer, se você não estiver no lugar que você gostaria de estar, que você sonhe alto com a possibilidade de mudar essa situação, trabalhar com o que você gosta, no lugar que você quer estar. Mas só você pode fazer isso. É assim que a gente vai aprendendo a mudar a realidade. Construa uma semana diferente
de todas as outras. Tenha cautela com tudo o que se manifesta a partir de você. O escolhido na tua realidade é você. O que você vai fazer com todo o seu conhecimento, todas as suas capacidades? Faça, manifeste, não tenha medo não. Porque se você tiver um olhar geral, real, da situação, da realidade externa, você não tem nada para perder. Aliás, quando você muda a própria realidade, você não tem que fazer promessa, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que pagar uma quantia em dinheiro, você não tem que fazer rituais. Não. Você tem que se lembrar quem você é. Você precisa dominar o animal e você não é ele. Você é imagem e semelhança de uma força maior do que todas. E não fica querendo entender, mas para que isso? Porque é assim. Agora não é hora. Um passo de cada vez. Em algum momento no futuro, ninguém vai precisar te responder isso. Você mesmo vai entender. Tá bem? Ótima semana para todos vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. E espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo para que não só a minha, a sua, a nossa realidade mude, né? Beijos na alma e gratidão pela presença.